Então, gente, eu não preparei um slide, porque eu acho que o que eu vou falar exige contato, nem que seja olhar vocês aqui no visual, no virtual, né? Vou até modificar minha tela para que eu possa ver todo mundo, toda a galeria. Aí. O que eu vou falar aqui pode. Quando eu estava preparando, eu falei assim: nossa, mas eu vou falar as coisas tão óbvias, são tão óbvias as coisas que eu penso que a psicologia, nesse momento, deveria estar trazendo, porque. E a compreensão de ser óbvio é pelo nosso ponto de vista mesmo, né? Nós entendemos que a saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física. E cada vez mais isso é uma evidência, né, com os índices de suicídio, com os índices de todas as perturbações psicológicas que têm crescido enormemente. E aí, então, falar sobre a presença dos pais nas unidades neonatais é falar de saúde mental. É falar de saúde mental dos pais e do bebê. Vocês estão comemorando aqui uma semana da prematuridade. Entretanto, todos os humanos são prematuros. Eu sei que a gente está falando de condições ainda especiais, mas eu quero levar essa concepção de prematuridade para o bebê a termo, porque se a gente compreender ali, a gente vai compreender ainda mais a necessidade do bebê ainda mais prematuro, né? O que nasce antes das 40 semanas. Dos filhos dos mamíferos existentes na cadeia animal, o ser humano é o que nasce mais prematuro. É o único que nasce. Eu estou falando do que nasce com 40 semanas, tá? Não estou falando de quem nasce ainda antes disso. Há uma teoria que diz que a gestação dura 12 meses e que esses 3 meses extra-uterino fazem parte dessa gestação. Ou seja, a gestação teria 9 meses intrauterina e 3 meses fora. E esses 3 meses fora existiriam, isso é o estudo dos etólogos, né, que são os cientistas que estudam a comparação do comportamento animal com o comportamento humano. Esses 3 primeiros meses seriam cruciais para a construção da relação de vínculo com o adulto significativo para essa criança. Eu estou falando do ponto de vista do bebê. Esses 3 primeiros meses seriam são meses de transição do ambiente interno para o ambiente externo, onde ele teria que aprender a respirar, deglutir, manter a temperatura, se relacionar, reconhecer o adulto significativo, está sob num novo mundo, né, sob a ação da gravidade, por exemplo, que ele não percebia dentro do meio aquático que tinha dentro do útero. E para essa mãe, esses 3 primeiros meses são meses cruciais também no desenvolvimento da competência materna. O elo de ligação dessas duas necessidades, do bebê e da mãe, é o apego, é a vinculação. Esses 3 primeiros meses, para qualquer mãe, eles são absolutamente desafiadores. Essa mulher está reconhecendo essa criança, reconhecendo as demandas dessa criança, se reconhecendo nessa resposta, sendo testada socialmente pela sogra, pela mãe, por todos os comentários que tem e os palpites que aparecem a partir do momento que ela tem um bebê. E se a gente for pensar do ponto de vista bioquímico, há uma preparação para esses 3 meses. Então, quando ela tem uma queda da progesterona de 70 a 0 no momento da dequitação da placenta, quando ela é inundada de prolactina, quando ela passa por uma vivência de um período grande de grande ejeção de ocitocina, que é o trabalho de parto, e de endorfina também, tudo isso produz nela esse mesmamento necessário para
esses 3 primeiros meses. Então, por isso, essa é uma mulher que tem uma labilidade emocional extrema, ela varia de estar muito feliz com estar muito. Isso eu estou falando da mãe que teve o bebê no tempo normal, tá? Porque depois a gente vai levar para a prematuridade para vocês verem como isso agrava. Então, uma mãe de tempo normal, ela tem uma labilidade emocional gigante, em torno de 60% a 80% das mulheres paridas, das puérperas, experimentam um quadro que nós chamamos de blues puerperal, que não é uma depressão endógena, mas são episódios de baixa de humor, e de choro fácil, de alta sensibilidade. E tudo isso é necessário para quê? Para que o funcionamento mental dela esteja na mesma frequência do bebê. O alto grau de prolactina diminui o desejo sexual dela, diminui o interesse dela pelo meio externo, porque agora ela precisa estar voltada para esse encontro com esse bebê. Ela escuta o bebê mexer no outro quarto, ela sai de casa e o peito dói e ela liga, o bebê está chorando. Então, tem uma conexão aí para além do que é a conexão de um adulto com o funcionamento normal que não esteja no puerpério, tá? Bom, ela tá nascendo como mãe, ela não sabe se ela sabe cuidar desse bebê. E esse bebê, ele nasce com o que a gente chama de fome de pele. O bebê nasce com fome de pele. Ele não nasce com fome de leite, de colostro, de água. Ele nasce com fome de pele. Ele precisa de contato. Quando o bebê nasce, bebê a termo, ele nasce hiperativo. A pupila está dilatada, ele busca contato visual, ele não tem foco. O foco dele, ele consegue ver a profundidade da visão, é de até 60 centímetros, que é exatamente a distância do peito para o rosto da mãe. E busca esse olhar, ele busca esse encontro de olhos, ele faz a saliva do bebê ao encontrar com o mamilo da mãe, dispara a informação para a produção de prolactina, para a ejeção do leite ser mais rápida. Naquele momento, ela é novamente inundada por ocitocina endógena, porque o toque, o encontro, a expectativa finalmente desse encontro, o encontro de olhares. Essa ocitocina, ela tem um efeito no sistema nervoso central, que a ocitocina sintética não tem, só a endógena tem, de ser o hormônio do amor, o hormônio da vinculação. Por que o pele a pele é tão importante? Porque 1 hora depois de nascido esse bebê, ele não tem mais nada disso que eu estou falando. Ele não está mais hiperalerta, ele não vai buscar mais contato, ele talvez não queira mais nem encostar a boca nesse peito e ele vai dormir, porque o recém-nascido, a termo, dorme de 18 a 20 horas por dia. Bom, eu estou contando tudo isso para a gente levar agora para a situação da UTI. Imagina que essa mãe acaba. Bom, e sim, além disso, toda mãe constrói um bebê ideal na sua cabeça. O bebê prematuro desconstrói esse bebê ideal. É um bebê feio, muitas vezes, né? Por ser muito magro, muito pequeno. É um bebê que aponta a uma falha, né, psicológica, que ela se julga ter falhado porque o corpo dela expeliu esse bebê antes da hora, colocou ele para fora antes da hora. Então, ela já carrega uma culpa. Mas o mais importante que eu acho é que quando o bebê entra na UTI, ele deixa de ser o bebê dela. A partir daquele momento, ela precisa ter autorização para entrar, ela precisa ter autorização para tocar, ela recebe bronca porque ela não faz alguma coisa que está errado. E aí, se ela é aquela mãe que está nascendo, precisando aprender a ser mãe, ela recua, ela retrai, ela tem medo.
Ela tem medo de tudo, ela tem medo do ambiente, ela tem medo de vocês, que são os donos do espaço. Então, uma palestra, um encontro com esse título, né, sobre a importância da presença dos pais nas unidades neonatais, me assusta. Eu quero parabenizar pelo desafio de colocar, mas me assusta porque, para quem trabalha com saúde mental perinatal, não há condição de sobrevivência saudável sem o toque, sem o adulto de referência. Não há possibilidade de haver uma recuperação, um follow-up que dê resultados positivos desse desenvolvimento, sem que a gente não tenha no centro a vinculação. Então, eu acho que uma UTI neonatal deveria ter dois objetivos principais, dois objetivos que concorrem, inclusive, em importância. Um é de salvar a vida e colocá-lo em funcionamento fisiológico ideal, e o segundo é garantir que a vinculação ocorra. Uma mãe que não se sinta dona daquele bebê, ela não vai conseguir estabelecer com ele um rapport, uma construção de vinculação. Eu li um estudo que mostra a grande mortalidade, morbidade de bebês que passaram pela UTI. E essa mortalidade e morbidade, ela está mais associada à capacidade desta mãe reconhecer o que essa criança está demandando, porque ela não construiu a ponte do vínculo com o bebê. Então, veja, vocês estão fazendo tudo para salvar essa vida, as fisioterapeutas estão fazendo tudo para que ele degluta bem, que ele respire bem, que ele tenha um bom desenvolvimento respiratório, a nutrição está garantindo que todos os nutrientes cheguem até ele adequadamente, as técnicas de enfermagem estão garantindo, as enfermeiras, que tudo o que está sendo prescrito, todos os procedimentos serão realizados. Pode ser da forma mais humanizada possível. Entretanto, se essa vinculação não estiver bem estabelecida, quando vocês entregam esse bebê para essa mãe, ela não sabe o que fazer. Ela vai levar alguns dias para construir isso no meio de toda a insegurança, e esses dias podem ser cruciais e coisas podem passar nesse período e perder boa parte do trabalho de vocês. Então, cuidar da vinculação equivale, em gênero, número e grau, a cuidar da dimensão física. Não dá para estar separado. Eu sempre falo, eu faço um exercício com meus alunos na medicina, que eu falo assim, eles fazem uma dramatização sobre vários casos de revelação diagnóstica e tal, e entre outros casos, tem lá pulsionar a veia de um prematuro nascido com 27 semanas. Aí eles tomam um susto e perguntam, mas como assim que eu vou fazer? Não, olha aqui está minha bolsa é o bebê. Pulsiona. Aí eles olham para o lado, mas não dá. Não, então, aí pega como se estivesse pegando na bolsa, botando o garrote, tentando pulsionar a veia. Aí eu falo assim, vem cá, é meio quilo de carne que está aí na sua frente? Aí toma um susto. Não, professora. Sim, mas o que você está fazendo é como se você estivesse cortando um pedaço de picanha. Tem um sujeito na sua frente. Tem um sujeito. E aí você precisa respeitar esse sujeito. Quais são os direitos de um paciente? Ah, professora, mas ele não fala. Eu falei, até a década de 70, a medicina também achava que o bebê prematuro não sentia. E por isso muitas cirurgias foram feitas sem anestesia, porque se pensava que o bebê prematuro não sentia dor. É a mesma resposta que você está me dando agora em 2020.
Porque eu sei que ele não sabe português. E aí você pode escolher qualquer língua que você queira falar. Você quer falar grego, espanhol, inglês, pode falar qualquer língua, mas ele precisa perceber que você olhou nos olhos, que você se dirigiu a ele como um sujeito e que você pediu permissão para tocar no corpo dele e você fez o seu procedimento. E tem mais, o seu procedimento não termina quando você termina de pulsar, porque você encontrou ele tranquilo, calmo, sereno quando você começou o seu procedimento. Então, o seu procedimento só termina quando você acalmá-lo e deixá-lo tranquilo do jeito que você encontrou. Eu fui para a questão do profissional, e é um exercício que eu faço na formação, mas eu vou trazer para a questão da mãe, que é o objeto da nossa conversa aqui hoje. Eu não sei se vocês já viram uma propaganda que foi feita, eu não sei nem como eticamente permitiram que essa propaganda fosse feita, mas bom, foi feita e está disponível no YouTube, no Google, vocês podem procurar. É uma propaganda sobre o coração do bebê. Da mãe, desculpa, o coração da mãe, o reconhecimento do coração da mãe. A mãe vai num quarto, coloca a criança sozinha, de várias idades, de meses até 1 ou 2 anos, sai e fecha a porta. Aí, essa criança olha para todos os lados, não vê a mãe e começa a chorar. E a mãe está do outro lado, pega um estetoscópio, coloca no coração dela, que está ligado na caixa de som, e no quarto começa, que a criança está, começa a ouvir o barulho da mãe. Nesse momento, as crianças param de chorar. Elas procuram essa mãe onde ela estiver. É a prova cabal de que a criança reconhece o coração da sua própria mãe. Está lá no Google, alguém pode procurar aí propaganda, mãe, coração, reconhecimento de coração de mãe, que vocês vão encontrar, um videozinho curto. Eu acho sempre que eu assisto terrível, porque eu acho assim, eticamente, ter deixado essas crianças ali, ter reproduzido isso, eu fico com pena das crianças que sofreram, mesmo por minutos ou segundos, que para eles não tem essa compreensão de dimensão de tempo, o quanto isso pode ter sido prejudicial. Bom, lá foram segundos, né? Na UTI são às vezes meses, são semanas, são dias intermináveis para esses pais que têm que lidar com o luto da criança que ele imaginou que não está ali, com a vergonha, porque não quer fazer uma foto para mostrar a ninguém, porque não está num estado bonito, com a culpa e com a desqualificação do seu papel, quando ela deixa de ser a dona do bebê. E aí, os donos do bebê são os profissionais da UTI, que não têm, muitas vezes, não estou falando de ninguém especial, olha, até porque nem conheço o trabalho dele, mas pela própria estrutura da unidade, não há não há essa valorização do aspecto do apego, da necessidade da vinculação como um papel importante da unidade. E é um papel importante da unidade. Quando a gente vai estudar apego, tem 4 questões que eu separei aqui para falar. Primeiro é que o bebê estabelece um único laço primordial. Então, mesmo que toda a equipe seja extremamente humanizada, vocês são 30 profissionais, sei lá quantos. E o bebê precisa de um laço primordial, de uma referência. Vocês trocam de plantão, vocês mudam o dia de dar lá. Então, nenhum de vocês pode substituir o papel dos pais. O papel dos pais é dos pais. E eles têm uma função a ser desenvolvida ali. Eles precisam ser os adultos significativos para essa criança, a referência para essa criança. Quando eu trabalho com gestantes, né, e falo assim, converse com o seu bebê. Eu fico com vergonha de falar com ela, porque eu acho que ele não está escutando nada. Eu falei, não precisa conversar com ela, não. O seu bebê conhece a sua voz, porque sua voz é produzida pelas cordas vocais dentro do seu corpo. E antes dela sair, ela reverbera para dentro.
Então, quando você conversa com outras pessoas, o bebê está escutando a sua voz. E ao você falar com ele, ele reconhece aquela voz. Então, reconhece o batimento cardíaco, reconhece a voz. E aí vai aprender a reconhecer o cheiro, né, o toque, principalmente pelos 5 sentidos, como vocês estão realmente elegendo o trabalho da semana da prematuridade, muito adequadamente, inclusive. A outra coisa com relação à vinculação, além de ter um único vínculo primordial, um único laço primordial, que deve ser com os pais, tem uma segunda condição, que sejam cuidados contínuos. Então, deveria ser meta, em vez da UTI, a gente ter que ficar brigando com a estrutura da UTI para aceitar a entrada dos pais, a gente tinha que estar brigando com os pais para estarem presentes na UTI diariamente. Diariamente. Primeiro, porque esse bebê é deles. Segundo, que eles precisam desenvolver esse vínculo para poder saber cuidar desse bebê. E terceiro, eles precisam começar a reconhecer quem é esse bebê antes dele chegar em casa, porque ele já nasceu. O tempo da estrogestação já está contando. Desse prazo que a nossa natureza nos permite para a gente poder se vincular e se encontrar de uma forma mais confortável nesse papel de mãe e nele, nesse papel de filho. O terceiro item importante na construção da vinculação é entender que as experiências com o cuidador primário é que vão ditar o comportamento, as crenças e os pensamentos futuros. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção, eu fiz um pós-doutorado em 2016 na Irlanda, e também sobre parto. E chegando lá, para entrar na equipe, no projeto de pesquisa, foi necessário que eu acompanhasse o pré-natal e os partos na Irlanda, até para saber a diferença. Então, eu acompanhei alguns pré-natais como observadora, óbvio, né? Eu sou psicóloga. E acompanhei alguns partos também no hospital, também na condição de observadora e, claro, com a autorização dos casais. E uma das coisas que me chamou muito a atenção no pré-natal da Irlanda, e que depois eu apresentei um trabalho no Congresso Nacional da REUNA, em Brasília, que é a Rede Nacional de Humanização do Nascimento, é que aí no Brasil, eu estou esquecendo que eu estou em Portugal. Aí no Brasil, quando a gente pergunta à mulher assim, como é que está seu bebê? A resposta é, não sei, não fui no médico ainda esse mês. Na Irlanda, o pré-natal é o espaço da mulher ir contar como foi a relação dela com esse bebê ao longo desse mês. É o contrário. A pergunta do pré-natal é: como estão vocês? Como é que você está se relacionando com o bebê? Como é esse bebê? A primeira vez que eu ouvi essa pergunta, como é esse bebê? Eu fiquei intrigadíssima. Eu falei, meu Deus, como essa mulher vai saber como é esse bebê? Aí eles disseram, não, ele mexe mais que horas, ele reage a som, ele gosta de dormir em que posição, porque eles já começam, dentro do pré-natal, a construção dessa vinculação, esse convite à mulher a olhar para dentro dela, porque afinal de contas o bebê está dentro dela, ela mais do que ninguém precisa saber se esse bebê está bem ou não. É ela quem vai poder identificar se houve uma mudança de padrão nesse desenvolvimento. Então, o empoderamento feminino já começa aí, no pré-natal. Então é perguntado o tempo todo a ela como é esse bebê, toda a consulta, para ir desenvolvendo essa relação. Como é no nosso país? Tudo fora. Tudo fora. A mulher espera o mês inteiro para ir no médico para ver o bebê na tela do ultrassom, como se esse bebê não estivesse dentro da barriga dela. Não sou contra o ultrassom, mas o uso da ultrassom, ele secundariza a relação. Então, a mulher passa a gestação cuidando do enxoval, do chá de revelação, do chá de bebê, das lembranças da maternidade, da roupa que vai sair no dia da maternidade, da roupa que ela vai usar, não sei como, em vez dela estar olhando para dentro. Aí esse bebê nasce prematuro. E há essa desvinculação completa dela na autonomia e
e no empoderamento do toque, do cuidado com esse bebê, porque agora esse bebê está dentro de uma unidade e são os profissionais da unidade que vão permitir ou não ela tocar, vão dizer como ela pode tocar, vão autorizar ou não que ela troque uma fralda, vão autorizar ou não que ela ministre o alimento, vai ensinar ou não algum exercício que possa ser feito com essa criança. Eu queria lembrar vocês que existem profissionais que, inclusive, eu tenho um neonatologista brasileiro chamado Ricardo Chaves, o mesmo nome do cantor aí da Bahia. Ele é do Rio de Janeiro e ele desenvolveu uma metodologia de diagnóstico de depressão profunda em prematuros de UTI. São crianças que, no abandono do encontro, da vinculação, na ausência de resposta à demanda emocional, desiste da vida. São bebês que escolhem um ponto no berço para olhar e já não se relacionam com vocês, não fazem contato olho a olho, não reagem ao seu contato com ele, porque ele desistiu. Tipo assim, já doeu tanto, que eu não vou mais reclamar de nada. Em geral, são as crianças que não choram para tomar banho, para tomar uma injeção, para fazer um procedimento, que não reagem e que a gente acha que ele é bonzinho. Essas crianças podem estar com depressão profunda, podem estar desistindo da vida. Então vejam que o que eu acho que para mim é muito claro a importância dessa vinculação. A importância da equipe inteira da UTI tratar esses pais como os donos desses bebês e não como os intrusos que atrapalham o serviço. Tratar esses pais como os protagonistas dessa relação para que eles efetivamente assumam o seu papel e possam cuidar desse bebê com toda a competência e potência que eles possam construir, porque eles vão construir isso na relação com ele. E, por fim, o quarto ponto é que a ameaça de separação provoca ansiedade. Então, toda vez que eu me lembro de quando eu estava na UTI Neo lá do Isaú Matos, em Conquista, eu me lembro de uma mãe que pariu e o bebê foi para a UTI, ela era de outra cidade, se não me engano era Poções ou Planalto, e ela não podia ficar indo e voltando, ela não tinha onde ficar em Conquista para visitar o bebê. Ter passado uma semana, ela arranjou um emprego. Bom, como ela não estava mais grávida, ela não tinha licença maternidade. O emprego era novo, ela estava já arranjando emprego pós-gestação. Então, ela não tinha mais licença para ir durante a semana visitar esse bebê. Então, ela passou a ir só aos domingos. E era uma adolescente que logo arranjou também um namorado. E aí, gente, e depois esse bebê sai de alta e você entrega para essa pessoa? Porque é assim mesmo é a vida. Esse precisa ser um olhar de responsabilidade da gente, uma vez que nós pegamos esse bebê e colocamos na unidade e dissemos, agora sou eu que mando nele, a gente precisa construir a ponte para devolvê-lo. E aí não vale só ter 2,5 kg para ter alta. Não vale só poder respirar sozinho ou deglutir adequadamente, ou ganhar peso adequadamente. É preciso que a gente observe, para além disso, como é que está esta relação. Então, uma das coisas que eu fazia era perguntar à mãe, igual faziam lá no pré-natal, como é o seu bebê? E aí, no primeiro momento, ela se assusta, e aí eu ia anotando o que ela me dizia. Ah, eu vejo que ele gosta quando eu venho mais de tarde ou de manhã. Ah, a enfermeira me disse que ele gosta muito do banho. Ah, ele gosta de tal posição. E é importante que a gente observe cada criança na sua especialidade, na especificidade, para a gente não tratá-los como meio quilo de picanha, como uma peça de picanha na nossa frente. Eu sei que estamos em época de Covid, e algumas das sugestões do que eu fazia não são possíveis, mas
por exemplo, a gente tentava personalizar esse bercinho com alguma coisa que essa mãe trouxesse de casa, nem que fosse um bilhetinho pendurado, o nome dele, a história do nome, alguma coisa que ela pudesse encontrar naquele espaço uma referência e que faria ela vincular mais com esse bebê. E eu queria contar um caso de um bebê. Eu sei que eu não posso passar dos 30 minutos, né, por causa do nosso combinado. Tinha um bebê na UTI que ele desorganizava, ele desestabilizava muitas vezes ao longo do dia. Toda hora a incubadora disparava o, o, os sinais. E aí eu fui buscar saber a história dele, qual era a patologia que estava, qual era o problema que estava levando ele ali. Não, não, mas é um bebê só que nasceu com baixo peso, ele está aqui, era não, ele tinha algumas coisas, mas ele não justificava tantos, tantos, tantas desestabilizações. E eu sentei um dia à tarde e fiquei à tarde lá observando esse bebê. De repente, eu percebi que ele desestabilizava sempre que alguém abria a torneira para lavar a mão. O berço dele ficava, nessa época, a UTI lá do Exaú tinha uma pia de inox, com uma torneira muito alta, que quando caía, fazia um barulho muito grande no inox, a água, né? Caía forte e fazia um barulho muito grande. Eu virei para a Carla, na época, que era a Neo, que era a coordenadora da UTI, e falei, Carla, eu acho que esse bebê tem uma hipersensibilidade auditiva. Toda vez que abre a torneira é quando ele desestabiliza. Ela falou, ai, Milena, lá vem você com as maluquices. Eu falei, olha, pode ser que eu esteja maluca mesmo. Eu não tenho nenhuma certeza do que eu estou falando. Mas se você me der um voto de confiança, a gente transferir ele para o final da UTI, para outra sala, e ele não desestabilizar, eu vou ter razão. Se ele continuar desestabilizando, é porque eu enlouqueci mesmo. Dá para fazer assim? Ela disse, dá. Vamos, tá bom, vamos mudar. Mudamos e ele desestabilizou. Ele estabilizou. Ele nunca mais teve essas reações que ele tinha, que caía a saturação, o coração disparava e tinha que vir todo mundo para cima para cuidar. Pronto, ele acalmou. Então, gente, esse convite que a gente faz de olhar o bebê, quem é esse bebê, para além dos parâmetros fisiológicos, nos permite olhar essa mãe também para além do incômodo de ter alguém de fora da UTI ali na sala. Porque ela é até de fora da UTI, mas ela é a dona desse bebê. Ela é o adulto primordial na vida desse bebê. É ela quem vai garantir que esse bebê humano, prematuro, que nasce, possa viver e desenvolver de forma saudável. E possa desenvolver um apego seguro. Porque é óbvio que uma criança que passa por uma UTI, ela já tem uma dificuldade maior na construção desse apego seguro. Ela já parte no negativo na possibilidade de saber apego seguro. Eu dizia assim, se você me trouxesse um bebê de 3 quilos, dois bebês de 3 quilos que eu nunca tivesse visto, um bebê que nasceu agora e um bebê que passou pela UTI um período, dois que eu nunca tivesse visto na vida, com 3 quilos, e eu pegasse, eu saberia dizer qual era da UTI. Sabe por quê? Porque um bebê recém-nascido, a termo, ele é relaxado, ele não se defende, ele é todo molinho. Um bebê de 3 quilos que viveu na UTI é tenso. Quando você toca, ele enrijece. Tanto que o bebê da UTI percorre o bercinho, muda de posição, vai para o outro lado, corre o berço inteiro. Um bebê a termo que nasce não mexe no berço. E essas reações musculares são reações à atenção, ao medo, à dor, à angústia da separação. Então, é um bebê que, quando ele sai, ele precisa reconhecer um mundo menos agressivo pós a estada na UTI. E não é porque vocês são agressivas, não, é porque o espaço e a condição de separação do seu
adulto significativo já é uma interrupção. Aí, se a gente juntar isso, todas as manipulações, aspirações, tomada de tirar sangue, exames, toda a manipulação que existe, a amamentação no copinho, que é mais humanizada do que de outra forma, mas é diferente do que você botar no peito da mãe e mamar. Tá bom? Ele não pode mamar de outra forma, tem que ser desse jeito. Mas, assim, tudo isso são situações que promovem respostas físicas e emocionais que terão que ser curadas na construção da vinculação dele ao longo da vida. Então ele já nasce, ele já nasce num déficit e de uma exigência de um cuidado na saúde mental maior do que aquele que nasceu com 40 semanas.